O que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus, o que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Eu sou Helene e eu conheci o ministério através do meu esposo, que veio primeiro aqui. A gente já tinha frequentado, eu pelo menos, a Assembleia Universal. E no momento que ele veio para cá, ele tinha acabado de sair da Mundial. Eu não fui para a Mundial, fiquei sem frequentar igreja nenhuma. E conheci o ministério através dele, aqui. E logo quando ele veio, eu não quis vir, sempre dava desculpa. Porque eu não tenho roupa, que quando a gente chegou aqui estava passando por um momento muito difícil. E sempre arrumava algum pretexto para não vir para a igreja. E há quase 2 anos, mais ou menos, eu fiz uma cirurgia de estética. E logo que eu fiz a cirurgia, deu certo, graças a Deus, por permissão de Deus, permitiu, deu certo, no centro cirúrgico. Sendo que logo depois que eu fiz a cirurgia, mais ou menos no 2º ou no 3º dia, eu já fiquei muito deprimida e fui ficando cada dia mais deprimida, ficando cada dia mais com depressão. E já não conseguia mais, não queria mais viver. Eu sentia medo, tristeza, angústia, todos os sentimentos que a depressão ela faz ter um ser humano, todo sentimento ruim que uma pessoa podia sentir, eu senti. E fiquei muito mal, tive que procurar psicólogo, mesmo não querendo, porque eu sabia que aquilo não ia resolver meu problema. E por vontade das minhas irmãs, não do meu esposo, que sempre orava comigo e falava comigo que Deus estava usando aquela situação para me procurar e buscar Ele. E a gente orava, clamava, e como minhas irmãs ficaram cuidando um pouco de mim, eu aceitei até para não ficar sobrecarregando elas, porque eu não conseguia mais dormir. Eu não chorava, eu gritava. E aquela situação, a cada dia piorava, e eu via que eu estava carregando, além de ser um fardo, estava sendo um fardo para eles também. Então, eu falei, não, eu vou procurar o psicólogo, não para falar da minha vida, porque a partir daquele momento ali que eu comecei a orar com meu esposo, eu comecei a buscar, comecei a clamar, comecei a me ajoelhar diante de Deus e sabia que se alguém podia fazer alguma coisa por mim, esse alguém era Deus. Então, eu comecei a clamar, como eu já tinha dito, e buscar verdadeiramente. Fui no psicólogo para ele passar um remédio para mim poder dormir, sendo que quando eu cheguei lá, ele viu que a minha situação estava tão triste que ela falou para mim, eu não posso fazer nada para você, nem remédio eu posso passar para você. Você tem que procurar um psiquiatra, que a sua situação já chegou ao extremo. E eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não queria ir, eu queria só ficar internada. Pedia para o meu marido, meu esposo, me internar, porque eu não queria mais ver aquela situação. Procurava na minha mente uma maneira de fugir daquela situação. E fui no psiquiatra, ele passou remédio, tarja preta, tarja vermelha, e eu comecei a tomar, sendo que eu tomava e não via resultado. Eu sabia que aquilo não ia adiantar. Então, eu fui uma vez e não quis ir mais. E minhas irmãs insistiam, não, você tem que ir, você não pode ficar desse jeito, você tem que procurar ajuda. Deus colocou os médicos para isso, para a gente procurar ajuda. Sendo que eu sentia dentro do meu coração que eles não iam poder fazer nada por mim. E isso se passaram mais ou menos uns 7 meses. Eu fiz a cirurgia em abril, e passei esse tempo todo em depressão. Minha irmã me levou para a casa dos meus pais para ver se eu melhorava um pouco. Voltei lá, tive uma recaída, tive que voltar no psiquiatra de novo. E eu já estava pedindo a morte, eu pedia para morrer todos os dias, eu não queria mais viver, eu chorava, eu gritava. Eu acho que todos os vizinhos me viam lá na minha situação, porque eu já não chorava, né? E um certo dia, de manhã, eu já tinha marcado o psiquiatra mais ou menos ao meio-dia, e eu estava chorando debaixo, lá
tem um primeiro e segundo andar, tem um segundo andar em cima, eu estava chorando ali, gritando, clamando, ouvindo um louvor, e alguma coisa no meu coração falou assim, que era para me procurar o pastor Tupirani, no Face, para mim poder falar com ele, entrar na internet, entra na internet. E eu falei assim, meu Deus, mas como é que eu vou falar para ele que eu não sou nem membro da igreja dele? Meu marido é, mas eu não sou. Como é que eu vou chegar até ele para contar essa situação? E eu fiquei com aquilo na cabeça, eu falei, já estava marcado meio-dia e eu não queria ir, eu falava para minhas irmãs que não ia. E eu deixei todo mundo lá embaixo, subi correndo e eu andava igual maluca, eu já estava praticamente maluca. Eu não queria mais fazer nada, então eu gritava, eu saía correndo na rua, as pessoas tinham que vir atrás de mim. E eu subi, quando eu subi, eu sentei na mesa e liguei o computador. Quando eu liguei o computador, falei, se ele estiver online, eu vou falar com ele. E foi nesse momento, assim que eu sentei na mesa, que eu entrei no computador, o pastor Tupirani, ele estava online. E eu comecei a conversar com ele, e ele me atendeu, mesmo sem me conhecer, não sabia nem quem eu era. E começou a falar comigo, perguntou o que eu estava sentindo, toda uma atenção, pediu para me detalhar para ele o que estava acontecendo comigo. Eu comecei a conversar, falar todos os meus sentimentos, que ele pediu para mim falar o que eu sentia, e eu comecei a relatar para ele. E ele falou comigo que, assim, olha para o seu problema como se já tivesse a solução. Se você crer, você verá a glória de Deus. E eu fiquei naquela mesma hora, eu fiquei com a paz dentro de mim e comecei a falar com ele, que estava indo no psicólogo. Ele perguntou para mim, você acha que vai adiantar alguma coisa? Eu falei, não, pastor, mas eu estou indo até contra as minhas vontades, porque eu estou sendo cuidada por outras pessoas e eu não quero ser um peso, eu não queria que o meu marido me internasse e para mim não sentir aquilo na realidade, fugir. Não sentia aquilo que eu estava sentindo. E ele me chamou para uma reunião de clamor, todas as sextas aqui, no qual eu participei. Na segunda reunião de clamor, mais ou menos, já ia para a terceira, eu estava em casa, eu baixei mais ou menos umas 100 pregações no meu celular e eu via, assim, de 24 horas. Era a única coisa que eu ouvia, 24 horas, era as pregações do pastor junto com a Bíblia, mais as pregações. E mais uma noite, como todas as noites que eu fazia, eu liguei o celular, botei o fone no ouvido e dormi a noite toda. Quando acordei no outro dia, eu ouvi a pregação, aquela pregação dominando os sentimentos, e eu comecei a me colocar dentro da pregação, quando o pastor pregava, eu me imaginava como tinha acontecido comigo. E eu comecei a meditar, a orar ali, e ele começou a orar, fez um clamor, e começou a louvar a Deus, né? Aquela música que há um bálsamo em Gileade. E aquela música, quando ele começou a louvar aquele hino, que eu estava deitada na cama, eu senti alguma coisa saindo dentro da minha cabeça. Quando eu fiz assim na cabeça, já não tinha mais sentimento nenhum, tinha saído todo aquele sentimento daquela opressão. Às vezes eu estava em cima, deitada na cama, parecia que o meu corpo ele ia afundar, parecia que eu estava afundando de tanto sobrecarregada que eu estava, eu já não aguentava mais, eu não tinha mais força. E eu senti que alguma coisa saiu da minha cabeça, eu falei, meu Deus, será possível? Será que é isso mesmo? Quando eu ainda voltei com a cabeça, quando eu tentei procurar aquele sentimento, que eu falei, não é possível ter sumido assim. De uma hora para outra eu não sinto mais nada. Toda a tristeza, angústia, medo, terror, tudo que eu sentia, meu corpo estremecia. Quando eu olhava para o meu corpo, ele estremecia por inteiro. E já não existia mais nada daquilo. Então eu louvo e agradeço a Deus pela oportunidade, pastor Tupirani, ter me ouvido sem mesmo me conhecer, né? Porque, que nem o próprio Deus falou, que aquele que o Pai me deu e veio até a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. E ele não me conhecendo, eu cheguei até ele me ouviu, e dou graças a Deus por tudo. A esposa dele, todo dia, me perguntava como eu estava, e eu sempre respondia a ela como eu estava. Às vezes eu me sentia triste,
Quando eu me sentia triste, começava a orar. Quando eu levantava, já sentia uma força que não era minha. Eu sentia que era a força de Deus. Às vezes eu estava na rua, eu falava para minha irmã assim, não, nunca mais eu vou sorrir. Eu andava na rua e me sentia alegre. E olhava para aquelas pessoas e via a minha nudez. Eu falei, meu pai, eu estava igual essas pessoas na rua, vivendo uma vida inútil, uma vida que o meu prazer era trabalhar em dinheiro, mais nada. Eu vivia por trabalho, por dinheiro. Antigamente, eu acordava, a primeira coisa que eu fazia já era pegar o dinheiro e contar, porque o meu marido tem um comércio e tal, e ele nunca ligou muito para dinheiro, nunca ligou, então o que sempre tomou de conta foi eu. Hoje, eu levanto, a primeira coisa que eu faço é dobrar meus joelhos e agradecer a Deus por mais um dia. Eu queria agradecer, irmão, por ter poder, obrigado, pastor, por ter dividido isso, poder dividir com os irmãos a glória que Deus fez na minha vida, o Deus do impossível. Ele se tornou possível a minha vida. Se hoje estou aqui, é graças ao ministério do pastor Tupirani. Amém. Segundo Reis 5,19 diz: ao que lhe respondeu Eliseu, Shalom, vai em paz e boa viagem. E Naamã foi se afastando. Quando Naamã já estava a certa distância, Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus, protestou: o meu senhor poupou este Ciro Naamã, negando-se a aceitar dele alguma gratificação do muito que trazia. Tão certo como vive o Senhor, irei atrás dele e receberei dele alguma recompensa. Em seguida partiu Geazi às pressas com o objetivo de alcançar Naamã, que, percebendo sua aproximação, parou sua carruagem, desceu para encontrá-lo e indagou: o que houve? Está tudo bem? Ao que Geazi respondeu prontamente: sim, tudo bem, mas meu senhor enviou-me para informar-te que 2 jovens irmãos discípulos dos profetas acabaram de chegar vindos dos montes de Efraim. Portanto, rogo-te que lhes dê 1 talento, 35 quilos de prata e 2 vestes de gala. Diante do que Naamã respondeu generosamente: aceita, pois, 2 talentos. Ele insistiu com Geazi para que aceitasse aquela oferta e colocou os 70 quilos de prata em 2 sacolas com as 2 mudas de roupas finas e entregou tudo a 2 dos seus servos, os quais foram frente a Geazi transportando as sacolas. Assim que Geazi chegou à colina onde Eliseu morava, tomou as sacolas das mãos dos servos de Naamã, as guardou em casa, ordenou que os servos retornassem e eles partiram. Em seguida entrou e apresentou-se ao senhor Eliseu, e ele lhe indagou de onde vem Geazi, ao que replicou: teu servo não foi a parte alguma. No entanto, Eliseu lhe afirmou: porventura não fui contigo em espírito quando aquele homem voltou do seu carro ao teu encontro? Certamente este não era momento para receberes prata e roupa, tampouco para cobiçares olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Por esse motivo, a lepra, a enfermidade que assolava a pele de Naamã, atingirá a tua pessoa e todos os teus descendentes para sempre. E assim Geazi saiu da presença de Eliseu já leproso, e seu corpo parecia coberto de neve. Amém, irmão? Podem sentar. Irmão, nós vamos ter aqui uma passagem rápida. Estávamos assim no final de culto, o irmão Reinaldo nos chamou: pastor, Eliseu representa Espírito Santo? Eu falei: sim. Então Geazi pode representar a igreja? Quando ele falou assim, estalou alguma coisa na memória. Eu falei: sim. Aí começamos a conversar. E é só essa simbologia que nós queremos compartilhar um pouquinho, porque nós sabemos, já vimos que Elias representava a divindade direta. Eliseu o substitui, passa a ser símbolo do Espírito Santo, como Jesus, que representava a divindade direta, depois envia o Espírito Santo. Já vimos isso nas nossas aulas de simbologia com muito mais detalhe, né? Então, agora, aquilo que vem depois, abaixo do Espírito Santo, é a igreja. Então, esse Geazi pode estar representando a igreja, dentro daquilo que Deus nos tem ensinado tão gloriosamente, que é a simbologia bíblica, né?
Inclusive você recebeu o estudo aí de José, o tipo perfeito de Cristo, que aquilo ali é só um detalhe. A partir dali você vai entender muito mais outras coisas e muito mais personagens bíblicas, e como diz a Escritura, não há Deus como o Senhor, que desde o princípio já anuncia o fim. Pelas simbologias você entenderá o fim de todo, e eu disse de todo, projeto de Deus sobre a terra. Você é profeta de Deus? Você fala em nome do Deus vivo? Fala. Um profeta só pode falar se realmente souber do futuro. Amém? Isso é profeta, e isso é a igreja. A igreja está na terra para falar do futuro da humanidade e do futuro das operações de Deus. Nós, eu e você, sabemos tudo, eu vou repetir, tudo que se processará até que o planeta Terra seja extinto, nós hoje temos na Bíblia e já o sabemos detalhadamente. Só não escrevo um livro porque não recebi autorização ainda para fazê-lo. Mas aquilo que o Senhor nos tem autorizado, e é muita coisa a passar, nós temos passado e até aqui nos tem ajudado o Senhor, de forma que o nosso entendimento e fé ultrapassa o de qualquer geração que tenha existido antes de nós. Nem o profeta Daniel entendeu o que eu e você tem entendido. Nem Neemias, nem Jeremias, nem Eliseu, nem Elias, nem Moisés entendeu as coisas que nós temos entendido. Nenhum deles entendeu. E acredite, irmão, com todas as letras, não entenderam. Não foi falta de desejarem, mas só que a palavra seria revelada nos últimos dias. Nós estamos vivendo os últimos dias, e não é porque somos mais sábios do que eles, é porque temos o privilégio de termos nascido nesta dispensação. Só isso, não é porque somos melhores do que ninguém, tá? Então, aqui nós vimos Elias, a divindade, Eliseu, o Espírito Santo, igual o próprio Moisés, representa a divindade, Josué, que o substitui, representa o Espírito Santo, e assim nós vamos vendo em várias situações que a simbologia nos ensina. Aqui, Geazi, que está debaixo do domínio daquele que nós já vimos, que é a representação do Espírito Santo, Eliseu, Geazi representa a igreja. Tanto que quando Geazi diz assim, eu não fui a parte alguma, mas como? Meu Espírito não foi contigo? Com quem o Espírito Santo vai? Não é com a igreja? É possível esconder, é possível a igreja esconder alguma coisa do Espírito Santo? Não. Então, Geazi, meu Espírito não foi contigo? Né? Então, irmão, veja como esses detalhes, essas coisas assim, são tão preciosas, e a igreja que é Geazi, ela parte, ela diz assim, meu Senhor, o Espírito Santo, não quis nada do capitão da terra, não quis ouro, não quis prata, não quis vestes, não quis nada, mas Geazi, que é a igreja, que vai acabar leprosa, vai acabar debaixo de maldição, essa igreja deseja coisas do mundo, e não é dizer que a igreja estivesse precisando, estava, Geazi estava com fome, Geazi estava com frio, Geazi estava sem vestes, Geazi estava com sede. Qual era a necessidade que Geazi diz assim, eu estou em necessidade e vou buscar recompensa lá desse homem? Não, ele não disse que estava em nenhuma necessidade, porque quem tem o Espírito Santo não tem necessidade de nada, quem tem Deus tem tudo. Então Geazi, que representa a igreja, ele diz assim, não, eu quero ouro, eu quero prata, deixa o Espírito Santo de lado, deixa Eliseu aí, que eu vou sair escondido dele. A igreja acreditou que poderia se esconder do Espírito de Deus, tanto acreditou que foi fazer pacto lá dentro da maçonaria, que nem os sacerdotes no tempo de Ezequiel, que ficavam dentro do altar, de costas para o altar de Deus, dentro do santuário, de costas para o altar de Deus, voltados para o sol, adorando. Eles acreditavam, e o próprio Deus diz assim, Ezequiel, olha, ele faz Ezequiel passar através de um muro, e diz, olha o que Jazanias e os profetas, os sacerdotes, olha o que essa raça está fazendo, Ezequiel.
Vede, Ezequiel, como é que eles fazem as suas adorações profanas, dão as costas para mim, e o que que eles dizem? Deus não está nos vendo. Tremendo. Tem gente que pensa que pode se esconder dos olhos de Deus, que são como chama de fogo e penetra a profundidade de todas as coisas. Muita gente está dizendo, Deus não está nos vendo. Hoje as igrejas evangélicas estão fazendo pacto dentro da maçonaria e estão dizendo, Deus não está nos vendo. Porque se eles acreditassem que Deus os estivesse vendo, pelo menos eles estenderiam a mão em adoração, iam fazer uma oração, iam buscar a face de Deus. Eles realmente acreditam que estão ocultados dos olhos de Deus. Mas Geazi, então, diz aqui, né? Eu não vou ficar lendo o texto para a gente correr bastante, correr que nem Elias na frente dos cavalos hoje. Geazi, ele diz, não, eu vou lá buscar recompensa. A igreja, né? Esse homem, Naamã era um... Qual era a função de Naamã? Capitão. Capitão representa o quê? A política? Um exército? Tudo isso. Se alguém não trabalha, ou melhor, se alguém trabalha em uma corporação militar, esse alguém trabalha para quem? Para o Estado. Ele é funcionário do Estado. Você tem condições de conseguir um título de capitão como civil? Não, não tem. Então, para ser um capitão, você tem que ser empregado do Estado. Tem outro caminho? Capitão civil, né? Tem capitão civil por aí? Pode até ter uma imitação, mas perante o Estado não é reconhecido. Então, Naamã é representação de quê? Do Estado. Geazi está ansioso. Geazi vai no representante do Estado que tem um monte de despojos, um monte de coisa sobrando. Ele diz, eu quero vestes, eu quero prata, eu quero ouro, e sei lá o que mais ele quis. Só que tem um detalhe, meu irmão. Se você pensa que a igreja, por aí, a igreja caída, a igreja sem visão, se você pensa que essa igreja é quem quer aproximação com o Estado, eu vou te garantir uma coisa, quem mais quer isso é o Estado, a aproximação com a igreja. Quando Geazi vai correndo, diz que Naamã o avistou de longe, parou os seus cavalos, desceu do seu carro e correu ao encontro de Geazi. Vem para mim, meu filho, eu também te quero. Amém, meu irmão? Se a igreja se une a essa representação e ao próprio Estado, acabou para ela, é o fim dela. Ela vai colher, sabe o quê? Lepra. Os presentes que o mundo tem para a igreja, destruirá a igreja. Não vai ser aceito pelo Espírito Santo. Isso é muito poderoso, irmão. Isso é muito poderoso. Eu estou glorificando a Deus por esse entendimento que Ele me tem dado nos últimos dias que eu estava ali conversando com o irmão Reinaldo. Fortaleceu alguma coisa dentro de mim. Se antes eu não aceitava um político dentro dessa igreja, eu acho que agora eu não vou aceitar ele passar nem na porta. Se ele passar naquela rua lá fora, eu acho que eu vou botar ele para correr. Sai da porta dessa igreja, cabra. Não quero nada contigo, não quero nem te ouvir, para não correr o risco de ser persuadido. Geazi vai ao encontro. Olha, eu quero. O que o representante do Estado diz para ele? Não, peraí, só isso não. Toma dobrado. Não leva só uma veste, não, toma duas. Não leva só 35 quilos, não, toma 70. Não foi isso? Irmão, o mundo está doido para fazer uma aliança com a igreja. A história já mostra que quando os nossos irmãos, depois de 200 anos que Jesus Cristo fundou a sua igreja, com cerca de 200 anos, a igreja aceitou uma aliança com o Estado romano e se transformou numa prostituta chamada Igreja Católica Apostólica Romana, que sobrevive até hoje. O Estado está louco para fazer uma aliança com a igreja. E aí Eliseu pega tudo aquilo e vem e acha que está se escondendo do Espírito Santo, que é ali representado na pessoa de Eliseu.
Quando ele aparece diante, Eliseu diz assim: de onde você veio? Não veio de lugar nenhum. Como que você não veio de lugar nenhum? E tudo que eu tenho visto aqui, tudo que está passando esse filme diante da minha memória, aqui diante da minha mente, eu estou vendo você correr atrás do cara, eu estou vendo o cara olhar para trás te ver, parar os cavalos dele, parar a comitiva, descer da carruagem dele, correr ao teu encontro, você nem chegou na carruagem, ele foi te encontrar no meio do caminho. Eu vi você pegar vestes, roupas finas, eu vi você pegar vários tipos de vestes, eu vi você pegar ouro, eu vi você pegar prata. Era essa a ocasião para você se revestir dessas coisas? Então a lepra, já que você quer as coisas deles, você quer as coisas brilhantes deles, o ouro, a prata e as vestes, então vai ficar também com a maldição deles. A lepra dele vai ficar em você. E na tua descendência, eu não tenho dúvida, Geazi representa a igreja. Que igreja? Não a nossa. Nós não pegamos nada de capitão nenhum. Nenhum senador jamais sentou nessa cadeira. Nenhum deputado, nem federal, nem estadual. Eu nunca, numa campanha política, abracei, nem nunca vou abraçar um político e dizer assim: esse aqui é homem de Deus, esse aqui promete e faz. Eu nunca farei isso como faz o Silas Malafaia. Nunca farei isso. Esta igreja não é leprosa. A prova de que essa igreja que não é leprosa é que o Deus vivo, que não mente, não se engana e não tolera tomar o seu nome em vão, tem falado comigo na intimidade do meu espírito. Portanto, irmão, seja alguém de vestes limpas. Não deixe que a lepra de Naamã, do Estado, dos poderes, das riquezas se apegue em você e na tua descendência para sempre. Não deixe. Luta, combate. Essa é uma simples simbologia que eu queria passar para você. Uma simples. Agora, se há uma igreja que tem aceitado coisas do Estado, essa igreja está leprosa, ela está debaixo de maldição. E quem está debaixo de maldição não verá a glória de Deus. Mas pastor, dá para falar mais claro? Dá. Quem é que tem recebido medalhinhas com decorações de honra ao mérito do Congresso Nacional? Assembleia de Deus de Madureira, Assembleia de Deus do Campo de São Cristóvão, eles têm recebido todas essas condecorações. Quem é que tem recebido quadros de honra da maçonaria? Os pastores assembleianos. O Silas Malafaia recebeu um recentemente, agora está desesperado dizendo que não. Que isso? Como que? Está mentindo duplamente. Assume logo que recebeu. Diz que recebeu, diz que não, diz pelo menos, eu não compactuo, eles me deram e eu no constrangimento da festa acabei recebendo, mas não tenta dizer que não recebeu, o negócio está todo mundo vendo que recebeu, não tenta fazer isso, assume. É mais bonito um homem assumir, reconhecer os seus erros, do que querer mentir sobre eles, porque a mentira, meu irmão, não sobrevive. A verdade sempre triunfará da mentira. Não adianta ficar querendo encobrir o teu erro. Quem fica querendo encobrir o erro vai cada dia mais se arrastando para o buraco. Quem reconhece seu erro e diz assim: eu errei, sou homem para assumir e arcar com as consequências, esse encontra misericórdia e vai adiante. Agora, quem fica escondendo seus erros, cada dia que passa está com as próprias mãos cavando a profundidade da sua cova. Então, meu irmão, eis a realidade. Eles recebem medalha de honra ao mérito. Tem uma igreja aí que uma vez olhei no gabinete dela, o pastor tinha tudo que era diploma que você possa imaginar. Ainda tem gabinetes de pastores por aí que tem o descaramento de ter o quadro do governador do estado dentro do seu gabinete, como se aquilo fosse repartição do poder público. O dia que o Estado disser que vai entrar nessas portas na marra, nesse dia, meu irmão, eu sei que é o dia de eu derramar o meu sangue para glorificar Jesus Cristo. Isso, meu irmão,
é geração Jesus Cristo. 16 anos. Imagina quando estivermos com mais 20. O mundo vai estar transtornado. Vai chegar uma hora que ninguém vai desejar ouvir mais mensagem nenhuma. E nós teremos que alugar sites particulares, porque os acessos do nosso site não vai nem comportar. Quem quiser ouvir uma mensagem, vai correr lá no nosso site. E como está escrito, Elias virá e restaurará todas as coisas. Essa é a nossa missão. Amém, meu irmão? Até aqui nos tem ajudado o Senhor, tá? Ter uma palavra de oração, gratidão. Eu sei que você deve agradecer a Deus todo dia. Eu agradeço a Deus todo dia. Eu digo, Deus, quão grandes coisas o Senhor fez por nós. Quão grandes coisas. Deus fez coisas muito tremendas. As libertações, não só quando Ele nos libertou do espiritismo, não só quando nos libertou do catolicismo, mas quando Ele nos libertou de um evangelho corrompido, de igrejas evangélicas que nós acreditávamos ser a verdade, e só Ele poderia nos emprestar os seus olhos, para nós podermos ver que dentro daquela glória tinha muita lama. Uma frase que Deus me disse, meu irmão, que é uma força violenta no meu espírito, foi quando Ele falou assim: olha, aonde entra a política, eu saio. Você não precisa ouvir mais nada a respeito disso. Você, depois que você ouve isso, acabou, você já tem as suas respostas. Não interessa que alguns hipócritas vão chegar na escritura e vão dizer: ó, tá vendo aqui? Eliseu sentava na mesa com os governantes. Não me interessa. Eu não sou discípulo de Eliseu. Tá vendo? Porque Paulo fez menção do Império Romano. Não me interessa, eu não sou discípulo de Paulo. Porque Neemias servia como copeiro do rei. Meu amigo, eu não sou discípulo de Neemias. Porque Daniel era um verdadeiro homem na corte e tal da política. Eu não sou discípulo de Daniel. Eu sou discípulo de Jesus Cristo. E o Cristo que eu sirvo, Ele me disse, e o que Ele me diz para mim é o bastante: aonde entra a política, eu saio. Portanto, dessa igreja, ele não vai sair, porque política aqui não vai entrar. Não enquanto eu viver. Eu não sou um homem de sentar em mesa redonda para negociar ideias com político, nem com ninguém. O que eu prego não tem negócio. Ou aceitam, ou sai do meu caminho.